Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. É muito bom e agradecer a companhia de cada um de vocês, muito bom a companhia de vocês, agradecer por nos acompanhar conosco, esse estudo tão importante para nossas vidas, essa obra magistral, A Vida no Mundo Espiritual, que se psicografada pelo nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando a obra número 6 dessa coleção maravilhosa, chamada Libertação. E hoje vamos estudar o capítulo 14, chamado de Singular Episódio. Vemos, e é interessante compreender que toda a obra de André Luiz, a obra espírita de uma forma geral, ele busca entendermos a vida, a sua importância, o que viemos fazer aqui. Afinal de contas, estudar a obra de André Luiz, por exemplo, é ver a materialização do Evangelho, é compreender que todas nossas ações e omissões, elas reverberam nos dois planos da vida, né? Elas repercutem e estimulando a cada um de nós a pensarmos como é que estamos levando, como é que estamos trabalhando nossas reencarnações. Será que estamos fazendo aquilo que viemos estabelecer? Então, é um convite, é um chamado, porque, afinal de contas, Deus deseja que seus filhos sejam felizes. Portanto, essa obra é um despertar para cada um de nós. O importante é verificar como é o modus operandi dos trabalhadores da luz, dos trabalhadores de Deus, dos trabalhadores de Jesus. Eles utilizam como o instrumento, a força motriz, o amor. A gente verifica isso, é tão interessante tentar analisar, porque uma obra como essa, por exemplo, que ela é travada, ele traz os bastidores do mundo das trevas, e a gente vê que mesmo lá o amor é um móvel, às vezes nem sempre utilizada de forma suave, maravilhosa, às vezes de uma forma até inadequada, mas todos nós temos a centelha de Deus em nossos corações, afinal de contas, é Jesus que somos filhos do mesmo Pai, promanamos do mesmo tronco ancestral, somos filhos de Deus, portanto, ainda de forma rudimentar, mas o amor ainda é o móvel de nossas ações. É interessante isso, né? Por exemplo, quando a gente vê desde o começo do livro, a gente vê o grande, extraordinário trabalho e o amor de mãe fortíssimo de Matilde, tentando resgatar seu filho Gregório, que é um líder das trevas, é um sacerdote, um juiz bastante poderoso no mundo das trevas, que há mais de 300 anos está lá, e sua mãe, no seu amor incondicional e inquebrantável, busca resgatá-lo, e está prestes a resgatar pela força do amor. Quando a gente vai avançar um pouco mais, vê que o trabalho das entidades da luz não se circunscreve às criaturas encarnadas, não. Essa obra trata de encarnados e desencarnados. E aí verificamos, por exemplo, um processo de obsessão cruel, brutal, realizada pelo próprio Gregório, na figura de Margarida, que está encarnada, jovem, casada, e ele também utilizando o amor, que não sabe trabalhar muito bem, porque fora parceira dela alguns séculos atrás, deseja a morte dela, porque exige a presença dela no mundo espiritual. Ou seja, também o móvel é o amor, só que não trabalhado. Mas ele deseja porque, de alguma sorte, deseja subjugá-la para levá-la a que ela desencarne e vá para o mundo espiritual junto a ele. Que coisa interessante. É o móvel, é o amor, mal trabalhado, mas é o amor ainda o processo todo. E esse processo de obsessão cruel, de subjugação, feito por mais de 60 obsessores, de uma forma cruel, essa pobre jovem está quase para desencarnar, quase louca, num processo muito sério. E o trabalho da equipe comandado por Gúbio também é resgatar a Margarida. E olha que interessante, né? E o móvel é o amor. Mas o amor não é só aí. A própria Margarida fora filha de Gúbio em encarnações passadas. Então, o amor está posto aí de uma forma muito interessante. E aí, todo esse trabalho feito, e a gente vê que no mundo espiritual superior não há improviso, um planejamento meticuloso, extraordinário, tudo está posto. E a gente vê que muitas ações não estão, em princípio, delineadas por nós, mas há uma equipe gigante trabalhando para que esse trabalho venha a ser bem sucedido. E como fazer para vulnerar essa barreira e tentar salvar a Margarida, que está num processo grave, com mais de 60 obsessores, comandado por um espírito bastante trevoso e duro, que é o Saldanha, não é? Que comanda essa teia de 60 obsessores, dentre os quais alguns ovoides, algumas dúzias de ovoides. E aí, de novo, o amor fala alto, porque Gúbio, mas Eloy e André Luiz se juntam à equipe dos 60 obsessores como se fossem obsessores. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. E o grande papel dele é utilizar de novo o amor como forma
de tentar angariar as simpatias daqueles que, na verdade, buscam matar a sua própria filha. Olha que coisa interessante. E aí, exatamente, ele trabalha isso ao saber que Saldanha, o chefe do grupo, tem um coração cheio de ódio porque a sua família foi dizimada em função de um trabalho, em função do processo de uma sentença injusta. Seu filho, de nome Jorge, preso, enlouqueceu no hospício de um crime que não cometeu. A sua própria esposa, de nome Irene, se suicida em função da situação do marido, né? E tem uma filhinha chamada Lia, que fica órfã, muito jovem. Em seguida, a própria mãe do Jorge, a esposa de Saldanha, também desencarna, a menina ficando só no mundo. E então, sabedor disso, Gúbio, quando Saldanha diz que vai visitar o filho no hospício, Gúbio o acompanha. E lá, vendo aquela situação dramática do filho, louco, com o espírito da esposa, Irene, e da mãe, Iracema, junto deles, no processo obsessivo, vampirizando-os inconscientemente, mas sim. Então, Gúbio se transforma ali e mostra a grandeza de seu espírito e consegue resgatar aquele grupo. Ou seja, o filho de Jorge, que estava louco, ele consegue livrá-lo do processo obsessivo das duas, que se vampirizavam. A suicida, a esposa Irene e mais a esposa do próprio Saldanha foram resgatadas, foram internadas no hospital, no mundo espiritual. Com isso, conseguiu, e era tudo que Saldanha queria, que há muito tempo tentava, de todos os meios, conseguir um meio de ajudar a esposa, a nora e o filho. E então, Gúbio passa a ser esse grande benfeitor que socorre a todos. Ato contínuo, no capítulo anterior, a gente viu que a situação de Lia, a netinha, que se encontrava na casa do próprio juiz que deu a sentença, né, que causou esse problema todo, grave, né? E essa menina era tratada como empregadinha da casa, e tinha mais um filho, o irmão de Margarida e o filho do pai, portanto, de Margarida, que tentava aliciar sexualmente a menina, né, chamada Alencar. E, de novo, Gúbio, num processo de desdobramento, chama o juiz, que deu a sentença injusta, a própria Lia, a menina que está sendo obsidiada, né, para ceder de interesses sexuais, e leva o próprio Jorge. E aí acontece uma audiência muito interessante, uma reunião, todos desdobrados, em que são levados todos, o próprio juiz, a rever a sentença dele, a soltar o próprio Jorge, tudo está descrito no capítulo anterior. E a resgatar Lia, a gente viu o passado, na encarnação deles passado, que a ligação entre o próprio Jorge, que fora escravo e irmão na encarnação passada, mas tudo está interligado. Então, com a intervenção de Gúbio, ele consegue equacionar com que o filho de Saldanha seja solto, que a própria menina Lia fosse resgatada como a filha do próprio juiz, né? Veja, então, toda aquela questão intrincada da questão de Saldanha foi resolvida. Então, estava posto, desde o começo, desde o planejamento, todo o resgate da família de Saldanha. Olha que interessante. Então, a gente vê que o trabalho de Deus é extraordinário, que o homem assiste o homem pelo homem. Todo esse trabalho estava posto. E no começo do livro a gente achava que era somente resgatar Gregório, não, mas está tudo posto. E todo esse trabalho da equipe estava delineado, planejado, não há dúvida disso, não é? Hoje, no capítulo de hoje, a gente vai ver uma nova parte desse processo, porque Saldanha, absolutamente embevecido com um trabalho extraordinário de Gúbio, que de repente resgatou toda a sua família que estava em situação de desgraça, pelo amor, Gúbio renova-se, vê o trabalho dos emissários da luz, no caso de Gúbio, e de repente internece-se. Então passa a ser um aliado importante de Gúbio nesse processo todo. Aqui no capítulo de hoje, que a gente vai estudar, no capítulo 14, vamos ver também uma nova etapa de resgate também, dessa feita da criatura de Leôncio, um outro obsessor importante. Então, tudo está delineado, o trabalho de Deus é fantástico, e tudo tem a ver com amor. Não tem com a questão de Leôncio, obstante ser ele uma criatura feroz, cruel, como era Saldanha, como era, etc. Também o amor está ligado. Então, o amor é o móvel, é a válvula, assim, é a força motriz do espírito, que move tudo, nem sempre trabalhado adequadamente, mas o amor está acima de tudo. Deixa eu só verificar se a página está passando direitinho. Me diga aí, dona, está tudo bem? Está passando a página, dona Celeste? Está passando? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos começar o capítulo de hoje, que chama-se Singular Episódio, para ver a continuidade dessa estratégia extraordinária dos benfeitores espirituais, nessa grande estratégia no trabalho de resgate das criaturas que estão passando situações difíceis, tanto encarnados
como desencarnados, os vivos de cá com os vivos de lá. Aí, então, André Luiz começou a narrar assim, penetrando o compartimento que Margarida descansava, lá nos aguardava os dois hipnotizadores em função ativa. Lembra que quando André Luiz, junto com Eloy e Gúbio, se deslocam até o hospício para acompanhar Saldanha, Saldanha deixou, tomando conta de Margarida, do grupo de obsessores, os dois, um dos hipnotizadores, chamado de Leôncio, muito bem, um desses dois hipnotizadores é Leôncio, era o mais esclarecido, ou seja, na ausência de Saldanha, era ele quem comandava aquele grupo. Então, era uma pessoa importante. Era alguém que precisava ser conquistado também na estratégia de libertação de Margarida. Olha que coisa interessante. Muito bem. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto. Meu amigo, disse Gúbio, chegou a minha vez de rogar. Ou seja, eu assisti toda a sua família, resolvi o problema de Jorge, o problema de Lia, o problema de Iracema, o problema de Irene, né? E etc. Agora é a vez de eu te pedir, porque sou pai como você era, de coração tão sofrido, buscando lutar pelos seus entes queridos. Revela-me a identificação, talvez tardia, aos teus olhos, com relação aos objetivos que empreende aqui. Ou seja, eu estou me revelando agora, cheguei na qualidade, diz ele, de obsessor de um grupo, que era uma forma de chegar até aqui, mas hoje verifiquei. Hoje estou me revelando a você como efetivamente era alguém que desejava resgatar. Não era essa criatura obscura. Eu vim aqui com um objetivo maior. E agora era o momento de revelar para você. Depois de ele ter colocado, mostrados como emissário da luz e fazer um trabalho magnífico de resgate da família de Saldanha, por isso que ele está dizendo isso, diz ele. E denunciando a imensa comoção na voz, esclareceu. Gúbio, Saldanha, esta senhora, no caso Margarida, doente, é filha de meu coração desde outras eras. Olha, ele depois se revela. Olha, eu vim aqui, o objetivo não era atender o grupo para fazê-la sofrer, não, eu vim resgatá-la, mas agora era o momento, depois de você me conhecer e saber quem eu sou, de dizer isso. Sinto por ela, Saldanha, o enternecimento que cuidaste até agora do seu Jorge. Que Jorge, o filho dele estava louco lá no hospício e foi resgatado e foi tratado, etc., pelo próprio Gúbio, né? Defendendo a Jorge com as forças que ele dispõe. Está dizendo, eu estou aqui na qualidade de pai também, buscando e lutando para resgatar minha filha desse processo dramático que ela se encontra, né? Eu sei, disse Gúbio, eu sei que a luta te impôs a Saldanha, tentando justificar o porquê que Saldanha chegou a estado de brutalidade. Eu sei que a luta te impôs acervos espinhos no coração, mas também guardo o sentimento de paz. O que é que ele está querendo dizer? Eu entendo, Saldanha, por que você chegou a um grau de revolta tão grande, que você chegou a um estágio tão duro de estado de vingança, em função de toda a sua família ser desgraçada, ser colocada na sarjeta, em função daquela sentença justa do juiz, que é o pai de Margarida, ele está mostrando compreensão. Quer dizer, ele mede as palavras de forma a sensibilizar cada vez mais o coração de Saldanha. Estava profundamente tocado pelo amor, mostrando como, na verdade, como Gúbio atendeu a família dele numa situação tão dramática, como filhos, com um tremendo amor. Então, ele estava profundamente tocado. Muito bem. Disse ele, não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Ou seja, será que você não entende a qualidade de pai também, que eu estou aqui na missão que era sua, de resgatar a sua família? Estou do mesmo jeito. Não mereço a sua ajuda, depois que pude ser útil a resgatar a sua família? Somos irmãos, disse ele, no devotamento aos filhos, ou seja, a dor que você passava em relação à sua família, vendo sofrer, é a minha, vendo a minha filha numa situação como essa. Companheiro da mesma luta. Observei, então, cena comovedora de André Luiz, que minutos antes se afigurava inacreditável. Que minutos antes ele está falando? Ou seja, antes da verdade, da assistência de Gúbio, a revelação de Gúbio lá no hospício, salvando toda a família, antes era impossível, porque antes o Saldanha era aquela criatura cruel, dura, impermeável, mas ali, diante daquela circunstância toda, tocou profundamente ele, né? Aí, o perseguidor da enferma, no caso de Margarida, contemplou Gúbio com o olhar de um filho arrependido, ou seja, verificou que, na verdade, o mal não vale a pena. Ele viu que a única força capaz de transformar o mundo é o amor. O amor é um sentimento capaz de vencer o ódio, a luz é o único capaz de vencer as sombras e por aí vai. Ele chegou a essa compreensão porque sentiu na prática, vivenciou isso, o resgate através do amor
do trabalho feito por Gúbio, né? Disse ele. Grossas lágrimas de André Luiz brotaram-lhe os olhos. De quem? De Saldanha, que era aquela criatura grotesca e tal, mas agora está tão sensível. Grossas lágrimas brotaram os olhos, antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder, diante da grande emoção que estava dentro daquela situação, né? Diante da emotividade, da emoção que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, abraçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Ou seja, desde a tarde em que Gúbio se direcionou, mas André Luiz e Eloy, na companhia de Saldanha, que começou o trabalho lá no hospício, depois a internação da nora e da esposa de Saldanha, e depois o trabalho pela madrugada, para resgatar a conversa com o juiz, com o próprio Jorge, com a própria Lia, ou seja, a gente está falando dessas horas, né? Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento, perdão e esclarecimento, certamente, né? Que conseguiu colocar o coração de Saldanha, amolecê-lo, compreender a força e a importância do amor, a importância dos trabalhadores da luz, né? Não desejarás se desculpar ao que não desejarás, isso é um convite que ele está fazendo agora, não desejarás, Saldanha, desculpar os que te feriram. E quem que está falando disso? Porque, na verdade, o ódio que ele tinha era do pai de Margarida, não dela. Mas depois de tudo isso, depois de todo esse trabalho, não está na hora, você não está no momento de você desculpar aqueles que lhe feriram, no caso, o pai de Margarida, libertando, enfim, quem me é tão querida ao Espírito, ou seja, Margarida, que é minha filha. Será que você não pode contribuir e colaborar para que isso aconteça? Disse ele. Chega sempre um instante, disse Gúbio a Saldanha. No mundo chega um momento em que nos entediamos dos próprios erros. Chegará um ponto de inflexão onde compreendemos que o mal não nos leva a lugar nenhum no seu sofrimento. O grande processo de transformação e de mudança está em admitir nossos erros. Na hora que a gente compreende que aqueles atos são equivocados e luta para modificar, esse é o grande ponto de inflexão, de transformação, de cura. Então, como ele, na verdade, foi tocado pelo amor, essa fala de Gúbio, chegou o momento da transformação, era muito adequado, né? Muito bem. Nossa alma, disse Gúbio, se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Quando ele fala da nossa alma se banha na fonte lustral, é de ilustrar, de renovar, de transformar. O pranto tem essa capacidade. Quando o pranto, o choro, ele não é de revolta, mas de emoção, ele tem essa capacidade de transformar. Lembra-se de André Luiz, quando estava lá no umbral resgatado por Clarencio, quando ele, na verdade, cansou de sofrer, rogou aos céus em pranto, banhou-se de pranto, pedindo a Deus socorro? É exatamente isso. O pranto de revolta é que só endurece o coração, mas o pranto, quando é de transformação, de renovação, é exatamente o que você está dizendo. No outro tempo, e aí vem a humildade extraordinária, e aí que eu digo, como é importante, tudo é pensado de forma categoricamente e minuciosamente nas falas utilizadas pelos emissários da luz. Entendendo que o trabalho que Saldanha fora tocado no coração, ele estava propenso à transformação, as palavras de Gúbio são muito importantes, que está tocando exatamente naqueles quando convida à renovação, à transformação. Disse então Gúbio a respeito dele próprio. Em outros tempos, persegui também e humilhei por minha vez. Você o que quer dizer com isso? Meu Deus, todos nós erramos. Como diz Jesus, não julgues para não ser julgado. Hoje, se eu não faço mais, mas já fiz no passado. Eu já fui alguém como você está, ou pior. Ele quer dizer isso. Todos nós erramos, todos nós fomos criados para ser felizes, mas cometemos nossos erros. Ele quer dizer isso. Não acreditava desse Gúbio naquela época em boas obras. Não acreditava, era grosseiro e tal. Que não necessitava das minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, se mostrando a própria fragilidade, mostrando a humildade do próprio Gúbio. Quando não passava de infeliz e insensato, mostrando claramente que ele já fora alguém numa situação inferior ao próprio Saldanha, né? Considerava inimigo, disse Gúbio, conseguia-me quantos não me compreendessem os caprichos perigosos e não houvessem perigosos e me não louvassem insânios. Mesmo eu cometendo os atos graves, quem não concordasse era meu inimigo. Mostrava o estado de brutalidade que se encontrava. Dizia, ora, Saldanha, eu passei por tudo isso, quer dizer isso, né? Experimentava diabólico prazer, disse Gúbio, quando o adversário esmolasse piedade
ao meu orgulho e gostava de praticar a generosidade humilhante naquele que determina sem concorrentes. Ou seja, ele está mostrando claramente aquela máxima que está no Livro dos Espíritos, que Deus cria todos nós simples e ignorantes. Mas, como somos filhos de Deus, estamos todos fadados à lei do progresso, porque tudo progride, o Espírito não é diferente. Não é? Então, eu já fui tanto quanto você e até pior, para mostrar que ele chegou a um patamar, porque seguiu a luz e não seguiu as sombras, ele tomou o caminho correto. Era assim, mas me transformei. Isso fala ao coração. Se você está no momento de inflexão, de transformação, é um convite. Né? Mas a vida de Gúbio, que faz caminhos na própria pedra, se a vida faz caminho na própria pedra, usando a gota d'água. Tem aquela história de... como é que é a história? A pedra, tanto bate até que fura. Tem aquela história? E é isso mesmo, a água vai trabalhando na pedra. Gradativamente, com a gota d'água, ela vai sucando a pedra. Então, olha, a vida que faz caminho na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me a vida, o coração, com o estilete dos minutos, transformando-me devagar em um déspota, em alguém autoritário, brutal, em alguém ignorante, em alguém arrogante. E essa criatura dessa morreu dentro de mim, disse ele. O título de irmão Saldanha é, hoje, o único de que efetivamente me orgulho. Você mostra profunda transformação dele próprio, Gúbio. Ora, se eu era assim também, era um déspota, era um ignorante, etc., mas eu fui sendo talhado a golpe de estiletes, como a pedra ou é pela água no decurso do tempo, você também pode ser. Essa é o que ele quer dizer. É um convite. Muito bem. E assim vai, continua dizendo. Diz-me, Saldanha, amigo, olha o meu nome, Saldanha amigo, que conquistou profundamente a confiança dele. Se o ódio está igualmente morto em teu espírito, por que está morto? Porque ele transformou-se. Depois daquele momento, ele verificou que o amor venceu o ódio naquele momento no coração do próprio Saldanha. Ele diz, se o ódio está igualmente morto em teu coração, fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Ou seja, depois de toda essa fala, a alma, tocando a alma de Saldanha, deixou Saldanha absolutamente tocado e já estava. Ele criou todas as condições para conquistar em definitivo o coração de Saldanha e ter ele na qualidade, não de adversário, não, mas de ajudar, de aliado no propósito dele. Disse então, eu e Eloy, eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Ou seja, André Luiz se emocionou, mas Eloy vendo aquelas palavras sábias direcionadas à alma de Saldanha, que contagiou profundamente, tocou profundamente. Ele já estava antes já, todo pelo ato de Gúbio, estava profundamente tocado. Era transformadora aquela palavra, quer dizer, aquela doutrinação, né? Saldanha enxugou os olhos, emocionou-se, fixou-os, humilde, em Gúbio, bondoso, e asseverou, comovidamente. Ninguém, disse ele, ninguém me falou ainda como tu. Aí aquela expressão de Paulo, que o amor cobre a multidão de pecados. É a força do amor, que, na verdade, Gúbio demonstrou este amor na prática, ao resgatar toda a família. Né? E aquela velha máxima de que o amor cobre a multidão de pecados, isso é importante, e também aquela questão de que a prática, a vivência desse amor. Tem uma frase muito interessante do apóstolo Tiago, que fala o seguinte, que a fé sem obras, a fé sem obras ela não funciona. A fé sem obras ela é morta. É uma fé que não se materializa. E tem a expressão de Madre Teresa de Calcutá, Dona Celeste Roxana, de dizer que as mãos que trabalham são mais importantes, são mais santas que os lábios que oram. É a vivência, é a prática do amor. Ele tem um condão de transformar, de renovar, né? Então, por isso, olha, ninguém me falou ainda como tu, e vivenciou esse amor, a força do amor. Tuas palavras, disse Saldanha, são consagradas por uma força divina que eu não conheço, ou seja, até então não conhecia, porque ele falava e vivenciava esse amor.
toda a obra, o trabalho realizado nas últimas horas, transformou completamente a própria vida, não só de Saldanha, mas também da própria família dele. Porque chegam de Saldanha as suas palavras, chegam aos meus ouvidos, quando me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Que atos? A prática, a vivência desse amor, a vivência dos atos vivenciados e praticados por Gúbio, assistindo toda a família que está numa situação dramática, e o próprio coração envenenado de Saldanha em função das injustiças que sofreram até então. Estava envenenado por isso. Mas o condão do amor estabelecido e vivenciado ali por Gúbio transformou perfeitamente. Disse então Saldanha: faze de mim o que desejar. Ou seja, ele foi absolutamente conquistado pelo amor, tocado pelo amor e conquistado pela confiança, com a confiança imensa que passou a ter, e o respeito profundo do próprio Gúbio. Adotaste, ele vai explicando por quê, adotaste nessa noite por filhos de teu coração, Gúbio, todos os parentes, em cuja memória ainda é viva, ou seja, o grande ponto de inflexão de afeto dele era para o filho Jorge, a esposa, a nora, a netinha, e ali Gúbio cuidou como se fosse filho do próprio Gúbio naquela noite, resgatando todos. Amparaste o filho demente, que estava louco no hospício, que recuperou-se quando foi retirado a mãe e a nora, no processo que vivia de vampirização. Ajudaste minha esposa alucinada, que estava como louca, foi internada no mundo espiritual. Protegeste a minha nora infeliz, a suicida, que também foi internada por Gúbio. Socorreste a neta Lia em defesa e repreendeste aquele que tentava abusar sexualmente dela, Alencar, né? O filho do juiz e o irmão de Margarida, os que me perturbavam. Seu motivo disso, você fez tudo após não enlaçar. Como não enlaçar, disse Saldanha? Como eu não poderia negar a você o pedido que me faz de ajudar a sua própria filha? Como não enlaçar agora as minhas mãos, as tuas, na salvação da pobre mulher que amas como filha? Como é que eu posso negar a você um pedido desse depois do que você fez por mim? É isso que quer dizer isso, né? Não, ainda que ela, Margarida, não é o caso, me houvesse apunhalado 1000 vezes, disse ele, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia, Margarida, ao teu olhar. Não é o caso, ela nada fez, eu não tinha nada contra ela, tem o pai dela, né? E detendo a custo o pranto, o choro que ele emanava espontâneo, o próprio Saldanha, ex-perseguidor, com a expressão respeitosa, de respeito a Gúbio, disse: poderoso espírito e bom amigo. Veja como ele passou a alugar por ele um profundo respeito, mesmo, e gratidão. Quem me procuraste na condição de servo apagado, e foi assim, quando Gúbio chegou, dizia que vinha na qualidade de um também obsessor, disse ele: quem me procuraste na condição de servo apagado para acordar-me, ou seja, ele despertou no coração de Saldanha a força do amor, para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir. Estou absolutamente à sua disposição, não importa as consequências. Sou teu de agora em diante, disse de forma objetiva Saldanha. E então André Luiz o corrigiu, Gúbio corrigiu, não, meu amigo, meu não, somos de Jesus para sempre. Ou seja, nós somos agora tarefeiros, medianeiros, somos agora operadores do trabalho do Cristo. É isso que importa. O trabalho que faço não é o meu trabalho que faço, eu sou o operador do desejo do Pai, do desejo de Jesus. Quer dizer isso. Corrigiu Gúbio. E abraçando, André Luiz, abraçando a Saldanha efusivamente, depois de ter colocado absolutamente à disposição para ajudar no resgate de Margarida, conduziu a um aposento próximo, naturalmente, para organizar um plano de ação eficiente e rápido, com esse propósito de resgate da moça, da filha de Gúbio. Margarida estava sendo ainda, passando por um processo ainda de obsessão hipnotizadores, né? Somente aí me lembrei de André Luiz, que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Ou seja, eles continuavam lá. Lembra que os dois hipnotizadores continuam a colocar as suas energias deletérias, seus fluidos escuros, no busto e no tórax da pobre da Margarida? Era 24 horas esse trabalho, né? Ela estava dormindo ao lado do esposo, de Gabriel, mas eles continuavam lá. Ele quem? Gaspar,
que era um obsessor, que era um dos hipnotizadores, e também Leôncio. Leôncio é aquele que ficou substituindo Saldanha quando ele foi até o hospital. Muito bem. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Você estava entendendo o que estava acontecendo. Um deles, né? Dos dois hipnotizadores. Notava-se que algo de extraordinário se passara, mas talvez compelido pelos votos de disciplina em relação a Saldanha, que era o chefe, não disse nada. Não se animava a dirigir-se a palavra. O outro dos dois magnetizadores, hipnotizadores, todavia não recusava qualquer emoção. Era uma espécie de um autômato, né? Era alguém que estava praticando um trabalho, mas sabia o que estava fazendo. Era aquelas criaturas que são utilizadas pelas entidades das sombras para o trabalho que é feito sem nem saber qual o objetivo. Continuava alheio ao drama que vivíamos, o outro. Figurava-se como autômato em serviço, aquele que faz o trabalho automaticamente, sem ter uma compreensão do que está fazendo, impressionando-me, particularmente, pela impassividade no olhar. Não sabia nem o que estava acontecendo. Estava ali fixo. E esse é o grande processo dos obsessores, né? Eles ficam fixos na tarefa deles. Tem uma situação tão dramática como é o caso desse senhor que chama-se Gaspar. Alguns minutos transcorridos pesados, quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena, que foram conversar qual era a estratégia adequada para lidar com o caso Margarida até então. Então, Saldanha mostrava-se profundamente mudado, disse André Luiz. Via-se-lhe no porte a renovação do rumo interior. Ou seja, ele voltou completamente transformado daquela conversa e também de todo o trabalho que já tem acontecido. Certo? Eu achei interessante isso. Certo, Saldanha estabelecera um novo programa de luta em companhia do nosso dirigente. Olha que coisa interessante. Ele foi tocado pela luz. Ele sentiu o poder do amor de Deus na transformação da família dele. Certamente tocado, vocês estão lembrados, no capítulo anterior, perguntou, mas como é que é feito o trabalho? Se interessou pelo trabalho da luz, entendendo que a importância dele. E ali, de chefe dos obsessores que estavam a matar Margarida, ele já tinha traçado um programa ao lado, resgatado, ao lado de Gúbio, daí para frente, como benfeitor. Sai de obsessor, do verdugo, para... Então, isso aqui, ó. Na luta, certo estabelecer um novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, de Gúbio, porque chamou o hipnotizador mais vivo, aquele que estava compreendendo tudo, da conversação particular. Próximo de André Luiz disse, a palavra disse assim, Leôncio, que era exatamente aquele, Leôncio era aquele que era substituto de Saldanha. Então, na hierarquia daqueles que comandavam os 60 obsessores, era ele o segundo. Então, ele era importante naquela cadeia, já ser sensibilizado. Se a ideia era resgatar a menina, Saldanha já estava tranquilo, é o chefe. E, assim, o subchefe precisaria ser trabalhado também para evitar que ali houvesse uma resistência muito grande. De Saldanha. De Saldanha. Nosso projeto mudou. E conto com a sua colaboração. Aí, Leôncio, escuta, mas o que aconteceu? O que houve? Então, Saldanha disse, olha, um grande acontecimento aconteceu. E prosseguiu. Temos aqui, Leôncio, um mago da luz divina, reportando-se a Gúbio, um mago da luz divina. E falou rapidamente do que aconteceu naquela noite, o resgate da família, tarará, de toda a família, contou a história toda, né? Do sucesso, comentou toda a situação. Depois contou toda a situação do resgate da família dele, feito por Gúbio, disse, podemos contar contigo? Perguntou, então, Saldanha a Leôncio. Leôncio disse, perfeitamente, disse, sou amigo dos amigos. Se você agora é amigo dele, eu sou amigo dele também, disse ele. Não obstante os riscos da empresa. Eles sabiam que, efetivamente, aquela atitude, tanto de Saldanha como dele, haveria uma reprimenda profunda da equipe de Gregório. Ele sabia disso, que eu estava nesse serviço de Gregório. De repente, mudar a empreitada sem combinar com ele, aquilo é da repressão violenta. Ele sabia disso. Ó. Não obstante, saber o risco dessa atitude, disse ele. E designando olhar o outro magnetizador, o outro que estava lá fazendo trabalho como feito um autômato, que operava a Margarida, disse então Leôncio, é indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, o outro autômato, que não se acha em condições de aderir. Por que não acha condições de aderir? Porque não entende, não vai entender o que se é dito, não vai entender. Ele não tem condições de aderir porque está na condição de autômato, está fazendo trabalho automaticamente. Significa isso, né? Então, Saldanha, tranquiliza-se, diz Saldanha, mais atencioso. Providenciarei tudo, não se preocupe, que de Gaspar eu cuido. Pode ficar tranquilo, que eu vou dar um jeito de encontrar uma fórmula de evitar que ele tome alguma atitude que venha dificultar o nosso trabalho de resgate.
Mostrou Leôncio, estranho brilho nos olhos, dirigindo-se então a Saldanha, falou de forma súplice. Olha aí, interessante. Entra aqui mais um trabalho que precisa ser feito de resgate. Escuta, conhece meu problema, Saldanha. Você sabe que tem um problema gravíssimo, né? Já que este esforço ocorrido pelo Cimago da Luz, que você tanto fala, não poderia receber a contribuição dele por minha vez? Tenho na terra uma esposa seduzida e um filho à morte. Uma situação dramática. Imprimindo acento, inovidade acento na voz, de Saldanha. Não desconhecemos, você não desconhece que eu sou um criminoso, mas sou pai ainda. Ou seja, interessante isso. Você sabe o nosso passado, o seu, eu conheço, o meu também. Sou um criminoso, sei que cometi graves erros no passado. Mas eu sou pai ainda. Por que pai ainda? Porque o filho dele está prestes a morrer. Está correndo um risco sério, risco de vida, de morte, melhor dizendo, né? Por isso que ele fala pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho, que está muito doente para morrer, da revolta e da sepultura, enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz, realizado. Sabe que um condenado não deseja igual sorte para os filhos do coração, ou seja, eu não desejo para ele o mal que eu fiz. Não quero que ele seja feliz. Aí, volta de novo aquela história que eu falei do amor. Mesmo nos maus, todos têm no coração a centelha divina. Ele é uma criatura cruel? Mas ama seu filho. Como Saldanha, cruel, ama, sem dúvida nenhuma, a esposa, o filho, a nora, a netinha. Como o próprio Gregório também ama Margarida a seu modo, ainda grosseiramente. Muito bem. Sabes que um condenado, sim, eu coloquei isso aqui, ante o choroso apelo feito por Leôncio, Gaspar não hesitou. Bom, procura o benfeitor Gúbio, o mago, né? E expõe o caso com franqueza. Leôncio não se fez de rogado. Procurou o Gúbio, conversou, disse, olha, amigo, acabo de saber que fizeste um trabalho extraordinário pela sua força, de que se expõe à luz. O benefício das criaturas desviadas do bem. Sabes que, com que devotamente mobiliza a tua força, emissário da luz, a benefício das criaturas desviadas do bem. É aquela velha história que Jesus falava, que são os doentes que precisam de médico. Ele era um doente da alma, né? Como nós, aí, de novo, a humildade dele, ele está ali perfeitamente dizendo que ele é um criminoso, que ele é um desviado do bem, né? Como nós quem? Ele, Saldanha, aquele grupo está lá. Que nos sentimos desprezíveis diante de todos. Eles sabem que são criaturas desprezíveis, pelo mal que fazem, tem essa consciência. De alguma sorte, é importante que demonstra o processo de mudança está em você admitir os seus erros, e não vai levar a lugar nenhum, ele já tem essa consciência. Por isso ele está propenso já à transformação. É por isso que ele também vem implorar-lhe auxílio imediato. Ele mostra aí a humildade dele, né? Em quem podemos ser úteis? Perguntou, então, Cortês, Gúbio. E aí, de novo, eu volto àquela história antes. Tudo, absolutamente tudo, todas essas hipóteses, desde o começo, estava traçada pela equipe, não tenho nenhuma dúvida. A equipe comandada por Matilde e os benfeitores dela, tudo aquilo estava previsto, não só o resgate de Gregório, mas o de Margarida, da família do próprio Saldanha, e o próprio Saldanha ser resgatado, e agora, sem dúvida nenhuma, do Leôncio. Porque quando, na verdade, ele chega para falar do caso para Gúbio se mostra absolutamente disponível, se coloca à disposição, porque certamente Gúbio já sabia de que isso ia acontecer. E outra coisa, ele era absolutamente importante, porque Saldanha era o líder do grupo, já tinha sido trabalhado, conquistado, e agora é importante mais conquistar a situação de Leôncio, que era, digamos assim, o vice na liderança, era o subchefe, digamos assim, né? Aí, então começa então a Leôncio contar a história. Olha, eu desencarnei ao longo de 7 anos e deixei no mundo uma mulher e um filhinho recém-nascido, disse ele, né? Obtive realmente o que intentava. Sim, voltei, morri muito cedo, sufocado pelo esgotamento pelo trabalho excessivo, em busca de dinheiro fácil. Quando ele fala de dinheiro fácil, está claro que era um dinheiro ilegal. Ele for alguém, por isso que ele lá em cima que era criminoso. Ele utilizou-se de meios escusos para ganhar o dinheiro que ganhou. Dinheiro fácil. Que trabalhou muito, morreu cedo, esgotado para ganhar o dinheiro da forma que ele narra como foi. Obtive realmente o que buscava, disse ele. Ganhou muito dinheiro em depósito bancário, que até hoje a esposa, ele morreu há 7 anos, mas até hoje a esposa
ainda se mantém com o dinheiro que ele ganhou quando estava vivo, disse ele. O desespero, diz que ele desencarnou materialista como era, sem estar banhado pela luz, porque era um criminoso, alguém que não tinha compreensão da importância da imortalidade da alma, não buscava luz, não buscava o trabalho do bem, né? As pessoas são materialistas quando desencarnam ficam desesperados, porque eles acham que com a morte acaba tudo, que vira santo depois que morre. Mas, ó, o desespero, a ânsia inútil de retomar o corpo abandonado, porque a pessoa acha que não morreu, porque o materialista acha que quando morre acaba tudo. De repente ele se sentia vivo, então queria matar o corpo, né? A vaidade ferida, por quê? A vaidade ferida deixou uma família, uma esposa jovem, na vida, cheia de dinheiro, não podia usufruir. Com a vaidade ferida, como é que eu podia morrer desse jeito? Rico, com tudo para viver e morrer jovem desse jeito. Converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ou seja, ele foi, evidentemente, ele foi recepcionado pelas sombras, que era o lugar dele. Criminoso, revoltado, cheio de revolta no coração. Pronto. Então, se ele está efetivamente na cidade das sombras, uma colônia espiritual de expiação, ele cometeu um crime muito grave. Está claro. Se ele foi parar naquela cidade estranha, uma cidade de expiação é quem comete crimes. Sem dúvida nenhuma, era o lugar dele. Por isso ele diz, olha, fui recepcionado e Gregório se orgulha de mim, porque eu sou essa criatura grotesca, essa criatura vingativa, aos moldes dele. Então disse ele, ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher, que eu adorava, contando a situação dele, né? De 2 anos para cá, disse ele, minha infortunada Avelina, era a esposa dele, passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica do meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre viúva, da pobre mãe, viúva e jovem. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer, ele desencarnou, deixou muito dinheiro, e o enfermeiro que foi lá na casa dele para atender o menino que estava doente, vendo que ele era bem de vida, a viúva jovem, se interessou por ela. Muito bem. Esse enfermeiro disse, chamado a prestar socorro ao menino que estava doente, o filhinho dele, que deixou, quando desencarnou, deixou uma criança nova. Depois do incidente sem importância, mas o enfermeiro chegou lá, e o profissional, o enfermeiro, percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada, você viu que era uma viúva rica, com recursos, com filho doente, se aproveitou, né? Deu em cima. Desde então, assediou-me a esposa, sem descanso, e passou a envenenar o meu pequeno pouco a pouco, à força de entorpecentes administrado por ele, seguindo um plano cruel. Ou seja, ele chegou lá, começou, de repente, a conquistar a própria esposa, a Avelina, que estava fragilizada, viúva, com filho doente, e ele, se mostrando que estava interessado em ajudar o menino, foi conquistando, viu que ela era rica, interessado no dinheiro dela, mas viu no menino um opositor, porque ele tem muito dinheiro, e se o menino continuar, seria o herdeiro dela. Começou a envenenar a criança, para matar a minha criança, com interesse de ficar com dinheiro. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quando queria. Dinheiro, ilusões, prazeres, passou a conviver com ela, e promessa de casamento. Porque viu a fragilidade dela, se mostrando como ser o cuidador da criança. Muito bem. Até a promessa de casamento, conseguiu dinheiro, tudo, estava convivendo com ela. Acredito que o consórcio, o casamento se realizará, disse ele, em breves dias. E já me resignei, disse ele, disse Leôncio. Eu já me acostumei com a ideia de eles casarem, né, com esse acontecimento. Porque a alma encarnada, disse ele, respira sob a teia grossa de pesadelos e exigências, disse ele. Eu entendo até as necessidades, etc, etc. Ele quer casar com ela, com relação a isso, não me incomodo mais. Mas o perseguidor embuçado, disfarçado de benfeitor, mas, na verdade, era um perseguidor, queria matar o menino, sentindo que meu filho, um concorrente forte aos bens que amontoei, o dinheiro que deixou, os bens, procura matá-lo, aniquilá-lo, sem pressa, roubando-lhe, calculado e ingrato, o anseio de viver para um futuro digno e feliz, disse ele. E interrompeu-se por alguns instantes, comovido, emocionado com essa história toda, né? Francamente, disse Leôncio, francamente, eu me envergonho de suplicar ao senhor Gúbio um favor. Eu sei que numeroso, eu sou um criminoso. Eu fico até com vergonha de pedir esse favor. Mas o espírito pervertido
como eu, aí mostra a humildade dele, mostra que ele está preparado, mas um espírito pervertido, como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio do mal. Olha que interessante, a consciência dele, né? Ele sabe que quem comete o mal vai colher, quem planta o mal vai colher o mal. Mas, olha, recurso para os entes amados, guarda a consciência, eu tenho consciência do próprio infortúnio do mal, que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, disse ele, benfeitor Agube, né? Por piedade, meu desventurado anjo, que é o filhinho que está doente à beira da morte, permanece à beira da morte, à beira do túmulo, disse ele. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, porque a situação dele está muito frágil, frágil do ponto de vista da saúde. Ele pode morrer nos próximos dias, perecer. Se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Se mãos amigas não socorrerem à altura de nossa indigência, eu sei que eu não posso, não tenho direito, não mereço pedir por ninguém, porque eu não tenho crédito. Eu não posso pedir a intercessão de ninguém, porque eu não tenho crédito, né? Mas estou pedindo por piedade, né? Muita humildade, para ajudar o meu filho, que pode morrer nos próximos dias, se não houver socorro. Mostrando humildade. Ou seja, ele efetivamente era essa criatura brutalizada, já tinha compreensão da brutalidade que era, e que o mal não vai levar a lugar nenhum. Tinha compreensão. Mas pedia a intercessão para o seu filho, que estava para perecer nos próximos dias. Aí disse ele, eu já fiz de tudo, benfeitor, tudo que estava ao meu alcance, de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados. Olha a compreensão dele, né? Sou parte, eu fiz o que estava ao meu alcance, mas sou parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva, nem melhora ninguém. Ou seja, ele estava pronto, absolutamente pronto para se transformar. Na hora que ele admite que era um malfeitor, que fazia parte de uma falange de malfeitores, que o mal não salva ninguém, nem melhora ninguém, tinha compreensão tudo, que não merecia, mas estava ali pedindo pelo filho. Isso aí estava pronto. Aí que eu mostro a importância disso. Quando a gente vai olhar, todas aquelas criaturas estavam prontas para o resgate. O próprio Saldanha estava em condições de, a família, e agora o próprio Leôncio também está preparado. Por isso que chegou o momento de ser resgatado. Isso eu estou dizendo, não há improviso no mundo espiritual mais elevado. Tudo aqui estava traçado, ou seja, está claro que a equipe comandada por Matheus sabia de toda aquela corrente, ela sabia a quem eles tinham compreensão, a quem Gube procurar, a quem Gube saber. Certamente Gube sabia. André Luiz e Eloy não sabia, não tinham compreensão, porque não tinha ainda grandeza da alma para ter essa compreensão. Seriam surpreendidos no decurso das ações. Mas certamente Gúbio sabia quem procurar, e o momento certo. Porque a gente entender isso, gente. Gúbio estava lá, mas estava em orações, recebendo o tempo todo as informações de Matilde. E Matilde estava acima dela. Toda essa cadeia de orientações vinha seguindo. Como fazer, onde fazer, a quem procurar, converse agora com fulano, faça assim, faça assado. Não há improviso. Improviso são ações de criaturas imperfeitas, não é o caso deles. Os trabalhadores da luz trabalham com rigoroso planejamento. E há conexão o tempo todo. O tempo todo, através da oração, eles conversam, eles recebem informações. Então, o tempo todo. Ela disse lá atrás, na fase de preparação, que estaria o tempo todo com ele, em pensamento. O tempo todo havia um entendimento entre Matilde e Gúbio, ali também era diferente. Então, ele sabia que, efetivamente, Leôncio estava preparado para transformar. Tanto é que com humildade, dizendo para ele a parte, que o mal não leva ninguém a lugar nenhum, tal. Muito bem. Gúbio ia responder a Eloy, depois de tudo isso aqui, ia responder, depois desse pedido feito por Leôncio, Gúbio ia responder, mas Eloy tomou logo à frente, uma dianteira, e com imensa surpresa para nós quem? Para o próprio André Luiz e o próprio Gúbio, perguntou, sem cerimônia, e o nome desse enfermeiro que está para matar essa criança? Quem é esse quase infanticida? Infanticida é matar criança. Quem é o nome desse infanticida? E então, Leôncio falou o nome do rapaz todo, do enfermeiro. Felício, de tal, tradição da família todinha. Quando falou o nome da família, foi pronunciado, o pobre de Eloy quase cai para trás. Ficou meio tonto e tal, para não cair, se apoiou em André Luiz. É meu irmão. É meu irmão, olha aí. O enfermeiro, o Felício, era irmão de Eloy. Quem é Eloy? O amigo, o companheiro de André Luiz, que está lá com o grupo trabalhando.
E aí é interessante também, então havia um novo dado interessante, de novo dessa teia importante para entender, com um processo de planejamento interessante. Ou seja, também está incluso o resgate de Felício, esse enfermeiro que estava prestes a cometer um crime grave. Sim, que era irmão de Eloy. Eloy nem sabia que ia encontrá-lo, não sabia, mas a equipe sabia que era o momento. Certamente os amigos espirituais dele estavam trabalhando para evitar que ele cometesse um fato dessa gravidade. Olha que interessante, né? Então, o Ângelo, que era o menino que estava para morrer, por causa do envenenamento feito por Fogo Feliz, ia ser resgatado. E a própria Evelina. Tudo estava estabelecido. E nem Eloy tinha compreensão alguma disso. O Gubi sabia, com certeza, que a equipe tinha estabelecido isso tudo. Olha que coisa interessante. Bom, forte emotividade, todos se emocionaram com aquela situação, empadeceu-se o rosto, empalideceu-lhe o rosto. De quem? Forte emotividade, empalideceu o rosto de quem? O rosto de Eloy, que ficou impressionado saber que o irmão encarnado era aquele enfermeiro que estava abusando da viúva e que estava para matar o menino com dinheiro. Olha que situação, foi impressionante. O rosto de expectativa inquietante acabou sobre nós. André Luiz ficou desesperado, preocupado com o próprio Eloy, uma situação difícil. Mas Gúbio, com a sabedoria que lhe é peculiar, é a grandeza da alma, que fez Gúbio. Mas Gúbio, com serenidade, André Luiz ficou muito pavorosa, né? Não tinha a grandeza e a experiência de Gúbio. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que ele instalava à fonte, abraçou Eloy, você acolheu Eloy, do choque de saber que o irmão estava em relação com uma guerra, e inquiriu calmo. Onde está o infeliz, Eloy, que não seja nosso irmão necessitado? Olha que coisa bonita. Ou seja, todo infeliz é alguém necessitado e é nosso irmão. E como irmão, merece acolhido, merece assistido. Né? Não somos todos parte da família universal? Somos todos filhos de Deus? Do mesmo tronco ancestral? Aí eu me lembrei, se vocês estão lembrados, lá no livro Obreiro da Vida Eterna, em que André Luiz participava de um trabalho a umbral intermediário, se deve estar lembrado. Né? E quando encontrou o avô dele, Cláudio, estão lembrados dessa história? Que ele não tinha a menor compreensão, ele não sabia de absolutamente nada, a equipe toda sabia. A irmã Zenobe, que comandava, sabia da história todinha. Por que ele estava indo ali? As pessoas, eu sabia que a sua vinda para cá não era por acaso, eu sabia, mas André Luiz não sabia. Ele próprio fazia parte daquilo, não sabia que encontrar ele resgatou seu próprio avô, que estava naquele ambiente. É interessante. Da mesma coisa acontecendo agora, de novo com Eloy. Mesma coisa. O irmão de Eloy tem uma situação dramática, e Eloy nem sabia que estava na missão dele socorrer o próprio irmão. Olha que coisa interessante. Que coisa bonita. Então, o amor cobre a multidão do pecado. Deus assiste os homens pelos homens. Nenhum filho de Deus fica sem assistência. Então, todo esse trabalho, quando se imaginou lá no começo, que imaginava que o trabalho de resgate era só de Gregório, teve que a teia era muito mais larga. Todos nós somos assistidos. Deus, né, jamais deixa de assistir qualquer seus filhos. E um trabalho de resgate de uma pessoa envolveu aqui. Ninguém sabe nem a quantidade de criaturas já envolvidas nisso. Muito mais para frente, ele vai ficar surpreso com a quantidade de criaturas resgatadas. Porque todos, desde os mais brutais, que amam também como Gregório, um líder das sombras, também são resgatados, são filhos de Deus. E chega um momento que ele próprio é resgatado. Vocês estão lembrados, mas lá atrás, nesse próprio livro, quando o Gúbio explica que aquelas criaturas dragões que comandam o mundo das sombras eram espíritos, como nós, um dia passamos por essa história. Essas criaturas são de estado de brutalidade, nós passamos por essa situação semelhante. Ninguém nasce puro, todos nós estamos num processo. E aquelas criaturas chamadas de demônios, hoje um dia serão anjos. Serão. E para demonstrar isso, acho interessante, para demonstrar o que o Gúbio fala, nós estamos resgatando Gregório, Gregório vai ser resgatado, quem é Gregório? Um grande líder das sombras será resgatado também, porque ele é filho de Deus. Mas tudo tem o seu tempo. Então, essas criaturas todas estão sendo resgatadas, está no seu tempo, mas está tudo na programação. Aí mostra o amor de Deus. Ninguém é deixado para trás, mas tudo no seu tempo. Quando a pessoa está em condições preparadas para o resgate vem. Isso é que é importante a gente compreender. Seguindo, muito bem. A frase inteligente sossegou. Quem sossegou? Sossegou Eloy. Abraçado, isso aqui. E todos, no tempo devido, era ser resgatado. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de transformar em abençoado santuário, nosso instrutor, Gúbio, convidou-nos a visitar o menino enfermo, sem perda de tempo. Ou seja, aquela surpresa com a história contada por Gaspar criou uma preocupação imensa. Ficamos todos angustiados, primeiro com a história de Gaspar. De Leôncio, com a história de Leôncio. Contou o infortúnio do filho, estava para morrer, da esposa, do processo do enfermeiro que estava. Criou toda uma angústia daquilo.
E quando Zé Eloy soube que era o irmão dele, aí... Então, a solução imediata foi... Gubo chamou, vamos lá, sem pressa, vamos lá visitar essa criança para socorrer o filho de Leôncio, porque ele precisava ser conquistado, e estava na programação, resgatar aquele povo todo. Deixá-los sozinhos? Sim, aí a pergunta interessante. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar. Quem é Gaspar? O outro magnetizador, o outro que estava lá obsidiando, o autômato, que parecia surdo, insensível que se passava, e lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas, disse ele, enquanto vão lá cuidar da situação de Leôncio, por algumas horas, disse ele. Aliás, disse Saldanha, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. Olha aí, por que fazer a defensiva? Porque, sem dúvida nenhuma, a turma de Gregório vem para quebrar quando souber que eles estão descumprindo a ordem dele. Então, de um dia para a gente ter a estratégia de defesa, porque seremos atacados, não tem nenhuma dúvida, ele está dizendo isso. Nós estamos desobedecendo a ordem dele. E a rebordosa virar, quer dizer isso, né? Nossa, aí só, a fala de Gregório não nos perdoará. Eles virão com gosto de gás para buscarmos aqui. Nosso tutor sorriu e tal, e ausentamos-nos. Bom, aí Leôncio narra aqui o caminho, Leôncio foi à frente para mostrar onde é que era, onde morava, encontraram uma casa bonita, organizada, elegante, aí Leôncio, é aqui que é a casa. Entramos, os aposentos diversos, a dona da casa, quem? Dona Avelina, Dona Avelina, e o enfermeiro dormiu. Quem é o enfermeiro? O irmão de Eloy, de nome Felício, né? Dormiu, os dois dormiam, os corpos estão lá dormindo, enquanto um pequeno, simpático gemia. Que menino era esse? Era a criança chamada Ângelo, o filho de Leôncio. Gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. E todo dia, em doses homeopáticas, era aplicado pelo enfermeiro nele para matá-lo. Profunda melancolia estampava no olhar da criança de Ângelo. Leôncio, o temido perseguidor, abraçou o hipnotizador, abraçou e esclareceu. Aí o amor de pai, né? Mesmo aquela criatura embrutecida tinha muito amor. O veneno sutil, disse ele, que ingere em doses diminutas e sistemáticas, invade-lhe o corpo e a alma, disse ele. Fios magnéticos, disse André Luiz, invisíveis, ligavam ali o pai e filho, a força do amor, né? O elo. Porque o menino, num lance comovedor, embora de a prostração, ou seja, a debilidade do corpo físico, do problema que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho na parede, suspenso na parede, e falou, súplice baixinho, ou seja, sentiu, de alguma sorte, a lembrança, a presença do pai, né? Papai, onde está o senhor? Tenho medo, tenho muito medo, disse ele. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o magnetizador de Margarida, até então se figurava um gênio horrível, prorrompeu-se em pranto emocionante. A criança sentiu a presença do pai. Papai, paizinho, onde está o senhor? Tenho medo. Começou a chorar e fazer uma prece para o pai. Aí ele não aguentou, começou a chorar, um pranto convulsivo, né? O pai, o Leôncio, o hipnotizador. Muito bem. Gúbio ausentou-se momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. Desdobrado. Ele não estava dormindo lá? Pegou o espírito dele desdobrado e trouxe até aquele local onde estava quem? Onde estava Eloy, onde estava Leôncio, onde estava Ângelo, onde estava André Luiz, etc. Muito bem. O rapaz, que é o enfermeiro, Felício, não obstante semi-inconsciente, foi desdobrado, ao avistar Eloy, o irmão desencarnado, e junto ao menino doente, junto a Ângelo, que é aquele que queria matar, procura recuar quando vê aquela cena, né? Sabia que vinha um chumbo grosso. No impulso de pavor, mas Gúbio o segurou, conteve sem aspereza. Meu colega abeirou-se, que é meu colega? Eloy, se abeirou-se dele do irmão, já de fisionomia transfigurada, o que demonstra efetivamente que Eloy era um espírito ainda no processo de formação, porque você que vai socorrer alguém, você não pode ter ira, não pode ter revolta, tem que ter profundas equilíbrio, né? O colega beirou-se dele já com fisionomia transfigurada, mostrando insatisfação com o gesto do irmão, buscando dirigir-lhe a palavra, mas aí Gúbio, no entanto, afagou
com a destra e avisou: Eloy, não interfiras, disse Gúbio, não interfira. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. Aí você vê a diferença. Que diferença? A diferença é imensa do nível evolutivo de Gúbio e de Eloy. Porque desde o começo que Gúbio chegou e viu a filha prestes a morrer, sendo o tempo todo obsidiada por 60 obsessores, ele não tomou atitude nenhuma vez, porque sabia que se tomasse poderia criar um problema, manteve-se a segurança, mesmo sofrendo por dentro, manteve-se equilíbrio, que era importante. Ali, o Eloy, diante daquela situação, já quis partir para cima do irmão para aconselhar, indignado. Mostra a diferença da grandeza espiritual de um e de outro, né? A indignação afetiva, mesmo que você ama, mas com indignação pelo o erro dos outros, denunciar-te-ia, disse Gúbio, a inabilidade provisória para atenderes a higiene de serviço. Você, da forma como está alterado, você não vai ajudar a resolver o problema. Tem que ter equilíbrio, meu irmão. Do jeito que você está, você não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Muito bem. Mas diz um conselho, atuarás no fim. No fim, aí você pode conversar com seu irmão. Olha, isso é interessante. Quando você estiver equilibrado, quando estiver pacificado, resolvido, aí você conversa com seu irmão. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento infeliz, que estava lá desdobrado, enfermeiro, despertamento infeliz, para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, compreendesse o que ia ser dito naquela hora. Isso é importante, né? Deixando no mais alto estado de consciência que ele fosse possível, mesmo dormindo. Notando que o paciente passou a fixar-nos, quem paciente? O enfermeiro, né, Felício, vai fixar com muita consciência André Luiz, Eloy, o próprio Leôncio e a criança, né, naquela hora, dentro do mais alto, sabe assim, fixar com mais clareza, envergonhado e espantado. Quem envergonhado? Porque ele sabia que estava fazendo coisa errada. E espantadíssimo porque estava ali diante do irmão de Leôncio, que ele também conhecia perfeitamente, e ficou espantado, com medo, espantado e muito envergonhado pela ação, que ele sabia que estava fazendo errada. Né? Fitou Eloy, o irmão, positivamente amedrontado, com medo do irmão, que sabia que estava fazendo coisa errada, e reparando Leôncio a chorar ao lado do filhinho, de Ângelo, fez novo movimento de recuo, interrogando agora. O quê? Este monstro aí chora? Com Leôncio. Esse monstro aí chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada contra Leôncio e interveio sereno. Aí deu a lição que ele precisava ouvir, né? Não conhece você, Felício. Há um pai o direito de se emocionar, de emocionar-se ante um filhinho perseguido e doente, perseguido por você e doente, prestes a morrer. Você não acha que tem o direito de estar ali chorando, emocionado dentro da situação, preocupado? Sei apenas que ele disse Felício, sei que ele é para mim um inimigo implacável, disse ele, né? Com insofreável animosidade. E reconheço de perto, disse Felício. É o marido de Evelina, aquela que ele está abusando dela e está, enfim, tentando casar e buscar os bens dela. A princípio disse ele, via Leôncio apenas uns odiosos retratos que tem pela casa toda. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Claro, o cara está tentando matar o filho dele, tentando abusar dos bens da família. E queria o quê? No sono. Escuta, disse Gúbio, com inflexão de carinho. Quem está assumindo a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, o coração de Leôncio, é humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui? Ou o teu, que tramou o deplorável projeto de conquista sentimental de uma viúva indefesa, porque estava fragilizado com o filho doente, né? Ou dele, de Leôncio, que padece dos zelos inquietantes de pai, que está cuidando, zelando pelo filho, pela família, ou o teu, que comparece lá com escuro propósito de assassinar-lhe o filho. Quem é aqui o verdugo dessa história? Mas Leôncio é morto, disse o enfermeiro. Mas Leôncio é um morto. E aí? Suspirou o enfermeiro, desapontado. E não hás de sê-lo, disse Gúbio. Um dia? Você não vai morrer também? Um dia, não? Tornou Gúbio dizendo. Quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário do pó,
Na hora da prestação de contas, você também vai ser, meu irmão, vai ser morto, só do corpo físico. E vai ter que prestar conta dos seus atos. Ele está aqui zelando pela família, pelo filho que está sendo assassinado relativamente, pela família, pela esposa e tal. E porque Felício não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, ele sabia que estava culpado pelo ato errado que estava fazendo, grave, criminoso. Então, disse Gúbio, Felício, por que insiste no condenável enredo em que preparas tão calculado crime de matar a criança? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma, sem pai visível? Visível que é quando você é pai, a gente morre quando você é pai. Não está encarnado, mas continua sendo pai, não deixa de ser pai por isso não. Quer dizer, visível significa isso. Tens Leôncio na conta de um monstro, por defender o frágil rebento, a criança do coração, como uma ave que ataca, ainda que imponente, na ânsia de preservar o ninho. Às vezes você vê um bem-te-vi atacando uma águia que vai buscar o filhote no ninho, que vai roubar o filhote, e ela ataca porque se defender. Isso é a mesma situação dele. Está defendendo a família, lutando para defender a família. Quer dizer, então, porém, quer dizer, porém, disse André desse Gúbio, de você, meu irmão, que não vacilas em devastar este santuário, essa casa, tão somente com o intuito de gozo e poder, de gozo, de usufruir da situação da viúva, de fragilidade, e de poder do dinheiro. Como interpretar-te o gesto lastimável de um enfermeiro que vale o divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Lembra que você tem uma missão de curar, de assistir, de curar as pessoas, de aliviar as dores dos outros, de curar. E você está aqui perturbando esse lar e ferindo de morte uma criança? Felício, a experiência humana, disse Gúbio, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho, ou um pesadelo de alguns minutos. Ou seja, a atual vida, a encarnação, é um sopro, é um pequeno lapso, uma foto dessa grande eternidade de todos nós. E você quer aproveitar? Pode ser um sonho, se bem trabalhada essa encarnação, ou um pesadelo, se você utilizou mal essa oportunidade, porque certamente você vai colher o que plantou, não tenho dúvida disso. Por que comprometer o futuro, a eternidade, ao preço do conforto ilusório de alguns dias, da pequena encarnação? Esquece que você vai prestar conta no futuro? Os que plantam espinhos, Felício, colhe espinhos na própria alma e comparece perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Eu achei tão interessante isso, que André Luiz sempre faz essas remissões. Lá atrás ele fala que vê aqueles espíritos lá na região daquela cidade estranha, alguns com garras, parece uma garra, que utilizou mal as mãos. Isso deforma, que o perispírito é uma estrutura plástica, que se amolda ao mal que está no seu coração. Se utilizou as mãos para fazer o mal, as suas mãos se deformam, como as fisionomias se deformam. É interessante isso. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração, disse ele. Isso Gúbio doutrinando, mostrando as consequências daquele ato ao enfermeiro. Guarda, porventura, o suficiente noção da responsabilidade que assumes? Perguntou Gúbio. Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade que todo mundo tem, todos são filhos de Deus, né? Igual a daqueles que se acolhem no âmbito de sua família, abençoada e grande, em cuja seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da sua da luta. Então, de novo, só para notar com clareza que Gúbio sabia tudo, sabe do tamanho da família de Elói, conhece a nobreza da família de Elói, e está dizendo isso aqui, você tem uma família, alguma coisa de bom está aí, porque você foi cultivado na sua família, na família de Elói, você tem. Porque todos são filhos de Deus, e como filho de Deus, todos nós, não há um mal, não há alguém tão ruim que não tenha a centelha de Deus em seu coração, disse ele. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de tudo em sua mente. Ou seja, está lá ainda plantado aquele lampejo de luz no seu coração. Por que cedes a sugestão do crime, de tentar matar essa criança? Não se comove com a prostração desse menino, a quem procuras impor a morte vagarosa? Ou seja, que criaturas é você, meu amigo? Você sabe que é a consequência de um ato como esse. Você sabe disso. Você tem valores, você faz parte de uma família onde era cultivado o amor. E onde é que está esse amor? Jogou tudo fora? Onde é que está isso? Né? Repara, disse Gúbio,
O drama de Leôncio, o pai está aqui chorando lá do filho, não se resume ao conflito de um morto, como diz você, como supões, em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado, porque ele achava que ele era um monstro. Como assim? Está aqui cuidando do filho, cuidando da casa? Ausculta-lhe o coração do pai amoroso e dedicado, está aqui tentando, lutando para salvar o filho. Encontrará dentro dele, do coração do pai, a afeição doce e pura, porque o amor é esse sentimento grandioso, né? A maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. O que quer dizer? Olha, evidentemente, Leôncio cometeu graves erros, nós sabemos disso. Mas lá naquele cascalho, naquele monte de pedra bruta a Baté conseguiu tirar um brilhante. Está oculto dentro daquele monte de pedra, mas tem um brilhante. O amor, é a centelha do amor de Deus. Está lá. Essa afeição que tem doce e pura pelo filho. O irmão de Eloy pousava em nosso em Gúbio, os olhos medrosos, espantado, depois que Gúbio colocou ele, meu amigo, o que você está fazendo? Você sabe as consequências disso, você sabe o que vai colher depois. Mostrou tudo, deixou as claras, mostrando as consequências daquele ato, que virão depois, que ele vai morrer também, vai prestar conta dos seus atos. Ninguém foge a isso. Está aqui, todos eles morreram. O próprio Leôncio morreu, seu irmão morreu, mas estão aqui, ó. Ninguém morre. E irão encontrar certamente as consequências dos seus atos. Quer dizer isso. Vamos deixar claro disso. Ó. Ninguém morre e acaba tudo que se imagina, não. Depois de leve pausa, o Gúbio continuou. Aproxima-te, você. Aproxima de quem? Vem cá, vou aproximar você aqui de seu irmão. Vou apresentar você aqui de André Luiz. Vou apresentar você de Leôncio e de Ângelo. Vem para cá, todo pertinho. Se aproxima aqui do grupo, disse Gúbio, né? Aproxima. Vem a nós. Vem até onde nós estamos aqui. Perdeste a capacidade de amar, meu amigo? Perguntou Gúbio. Olha aí que coisa forte. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo. Leôncio não tem nada contra você especial. Tem contra o ato que está praticando. Mas contra você não tem. É teu amigo. É nosso irmão. Felício gritou com invisível expressão de angústia, depois que sentiu todo esse drama, as consequências de seus atos. Né? Quero ser bom, disse o enfermeiro, disse Felício. Quero ser bom, mas não posso. Não posso porque tento melhorar, mas não consigo, e não consigo, disse ele. Em voz entrecortada pelo soluço, chorando, se tomou consciência, depois de toda a doutrinação feita e de mostrar as responsabilidades do seu ato, por Gúbio, acrescentou. E o dinheiro? Como é que eu vou resgatar meus débitos contraídos? Eu preciso do dinheiro. Por isso eu quero casar com a Evelina. Não é por amor nem coisa nenhuma. Esse é o objetivo dele. Né? Por isso eu quero matar também o menino, que eu preciso ficar do dinheiro sozinho, disse ele. Né? Em outras palavras. Sem um casamento com a Evelina, a solução é impraticável. Eu devo muito e a única forma que eu tenho como pagar essa minha dívida é casando com ela. Ali, o móvel não era um amor, coisa nenhuma. Era interesse econômico, só isso. E ainda mais grave, queria matar o menino, ficar tudo com recurso dele todinho. Disse ele. Nosso dirigente abraçou o Gúbio, olha aí, a força do amor, né? Abraçou ele e aduziu e disse, e acreditas você, Felício, que vai resolver os compromissos financeiros provocando dívidas morais que te atormentarão por todo indeterminado, por tempo indeterminado, para a eternidade? Você já tem que prestar conta disso, meu amigo. Diz Jesus que todos nós temos que pagar até o último centavo. Você vai resolver seu problema de agora e o futuro, como é que fica? Disse ele. Ninguém te proíbe, olha aí o meio termo. Porque lá atrás, Leôncio disse que, bom, se ela quer casar, o dinheiro é outra história. Eu quero salvar meu filho. E agora ele trouxe essa questão. Ninguém te proíbe do casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens, que ganhou dinheiro todo dia que você quer aproveitar. Nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretende dispor, discricionariamente. Te poderia induzir à abstenção nesse sentido. Ele não quer evitar de obrigar a não casar. Desde que Evelina queira. Não, o objetivo é esse. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam o destino. Ou seja, cada um assume suas responsabilidades dos seus atos, disse ele. Né? Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilhamos ante os programas do Eterno, de Deus. E não poderíamos interferir no teu livre-arbítrio, nem o teu nem o de Evelina. Se vocês querem casar, o problema é que ninguém quer evitar, nem está no desejo de vocês, no desejo de vocês. Mas te pedimos concurso em benefício da vida frágil da vida frágil desse menino que deve continuar. Querem dinheiro? Disse Gúbio. Você quer dinheiro?
recurso que te faça respeitado ou temido pelos outros homens? Pergunta é essa, né? Convence-te, porém, Felício, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça de quem não sabe sustentá-la. Ou seja, a prova do dinheiro é uma prova muito difícil. Você quer saber quem é a pessoa? Dê poder e dinheiro, diz no popular, e é fato. Nem todo mundo está em condições de ter poder e dinheiro, que muitas vezes utiliza muito mal. E, às vezes, diante do dinheiro fácil e do poder, você se chafuda e se compromete muito mais. Quer dizer isso, a prova do dinheiro é muito pior do que a da miséria, em outras palavras. E costuma arrojar, disse ele. Quem? Essas criaturas sem maturidade. Arrojar a poeira, o erro, o crime, através do cansaço e da desilusão. Todos aqueles que senhorei, que têm a posse desses recursos fáceis, sem horizonte largo para o trabalho e a benemerência. Se você não utiliza o dinheiro como mero usufrutuário para fazer uma boa aplicação do dinheiro, trabalhar para o bem, utilizar dinheiro para o bem das pessoas e da coletividade, nós somos meros usufrutuários, não tem que prestar conta disso lá na frente. Quer dizer isso. Olha aí, se você quer dinheiro, tudo bem. Agora, entenda que dinheiro é algo que pode, inclusive, atrapalhar profundamente sem ter maturidade para ter explicação. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou, inadvertidamente. Por que inadvertidamente? Porque também foram, ele utilizou, possivelmente, de forma ilegal, certamente ele utilizou de forma criminosa. Mas se você quer casar, tudo bem. Porque aprenderás você, na prática, com os anos, que a felicidade, meu amigo, a felicidade não está medida em cofres que a ferrugem consome. Não. A ferrugem está, em outras palavras, como Jesus dizia, naqueles bens que a traça não come e o ferrugem não corrói. É esse o tesouro que a gente leva. Esse do dinheiro material que você também não leva, né? Esse não traz felicidade, às vezes pode, se não utilizado para o bem, pode trazer graves consequências. Todavia, disse Felício, disse Gúbio, interessamos-nos por tua promessa em favor dessa criança, de Ângelo, extenuada, de sofrimento e prestes a morrer, em função do envenenamento que está aplicando gradativamente sobre ela. Poupa-lhe um corpo tenro, novo, e aguarda o futuro. Aguarda o futuro, você colherá o bem que está fazendo, que você fizer, quer dizer isso. Não tragas para o reino da morte semelhante delito. Você não assuma um compromisso, um erro dessa gravidade, que você vai se arrepender profundamente e vai ter que deixar condenado, né? Que te confinaria o espírito. Olha o que ele está vaticinando. Que te impuseria, se você assim cometer, impuserá, e que se impusera, confinaria o seu espírito a furnas trevosas de expiações generadoras. Ou seja, você vai parar no mundo das sombras. Desse mundo, quem comete crime, vai para lá. Se for meras provas, não vai para lá. Mas quem tem as expiações, vai lá para a região das sombras. São mundos expiatórios. E se você cometer, certamente vai redundar, você desencarnar, vai porque é no mundo de sombras, não tem nem dúvida disso. Está escrito claro isso. Né? Ante a interrupção que se impusera, natural, Felício quis dizer alguma coisa para justificar-se, mas não pôde. Engasgou, não tinha o que justificar. Gúbio, todavia, prosseguiu, sereno. Casa-te, se você deseja. Esbanja a reserva preciosa desse lar, se for seu desejo. E se não souberes entender a tempo, se não acordar a tempo a sagrada missão do dinheiro, que não é para esbanjar, Deus nos dá os recursos para deles utilizarmos de forma adequada. Volto a dizer, nós somos mero usufrutuários, pode dar e pode tirar, outras palavras que quer dizer, sobe aos píncaros da vida social transitória, vá nas rodas sociais, receber os títulos, adorna-te com os títulos convencionais que o mundo inferior, que hoje, expiações de prova, onde as sombras preponderam, se habituou a premiar. As criaturas sagazes, as espertas, as espertalhonas como você, né? Que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir-lhe publicamente os preconceitos, porque é o tempo, meu amigo, o tempo te esperará, sempre, com lições de mestre. Sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. Então, se você quer casar, case. Se quer fazer uso do recurso de forma adequada, para ganhar poder,
destaque, receber honrarias, vá, mas saiba de se você utilizar na forma adequada. Você vai responder por isso. Agora, salve o menino. Salve o menino. E se você matar essa criança, você vai para a região de treva, não tenho nem dúvida disso. Está deixando claro isso. E endereçando o expressivo olhar para Leôncio, acentuou. Não é isso, Leôncio, que você quer? Não quer só salvar o menino, que pode agora. Não é isso, Leôncio? Quando desejamos? Leôncio, sim, confirmou ele. O pobre pai em lágrimas, dizendo, o dinheiro não importa, disse Leôncio. E agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Ou seja, eu morri, tenho mais direito a nada em termos de bem material, ninguém leva os bens que leva, ninguém leva os bens que amontoou, material, só leva o bem. Né? Os bens materiais ficam lá. Então, o objetivo a ser alcançado era salvar o menino, deixa claro. Esse é o objetivo da missão, é salvar o menino. Se ele não quer casar, problema dela, é livre como eu sou, disse ele. Mas o meu filhinho continuará na terra. Mas se meu filho continuar na terra, disse Leôncio, tenho esperança em minha própria regeneração. A regeneração dele, da transformação desse espírito endurecido, que é Leôncio, seria uma motivação, uma inspiração à criança quando ela viver. Ele continuaria a viver em função do filho, lutar pela felicidade do filho. Então, assim, ó, eu tenho esperança em minha própria regeneração, minha transformação, disse ele. Terei nele, no menino e Ângelo, um companheiro e um amigo ligado à minha memória, ao meu coração, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Sei, me tornaria um benfeitor no campo do bem, porque eu desejo o bem e sei que meu filho precisa de mim e sei que o mal não ajuda ninguém, ele disse lá atrás. Só o bem tem a capacidade. Se eu quero dar meu bem, filho ser feliz, eu não posso condenar no mal. Ele é o estímulo para me renovar, me transformar, porque eu vou poder ajudar ele. Esse quer dizer, em outras palavras. Eu estava preparado para transformar-se. Né? Leôncio, sim, 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 tá, aqui, tá. Este menino, por enquanto, é o único meio de ser o único, disse ele, de que disponho para retomar a crença no bem de que havia afastado. Ele é a minha inspiração, é o meu motivo, é a razão, é o móvel que me será dado. Se ele morrer, aí a minha possibilidade de regeneração estará comprometida. Então, ele é uma inspiração. Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Gúbio. Falar e rogar quem? A Gaspar, a Leôncio, melhor dizendo. A Gaspar, Gúbio abraçou, no caso, a Leôncio, o filho da criança, o pai da criança, abraçou, ergueu que estava lá em prantos no colo do filho e disse, Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens. É tanto que crê que você também pode se renovar. Crê que feliz também pode se mudar. Cooperação dos homens. Tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes, até, que era o caso dele, até que aceitemos o imperativo de nossa conversão. Pessoal, supremo bem, como está acontecendo com você? Não permite que continue imperfeito, não temos livre-arbítrio até que aconteça isso. Por que havíamos então de descrer nisso? Perguntou o Google. De descrer? Não. De que feliz se modificará? Sim. Confio na renovação de feliz. Você está colocou feliz numa situação bem interessante. Feliz, você está um alerta. Ou você se renova, se comporta, se transforma, ou você sabe as consequências disso. Então, detalhe, vamos continuar vigilando você. Vamos continuar vigiando aqui. Ó. Se você não está em cima, não está aqui no seu pé. Confia? De hoje em diante, disse ele, o teu filhinho não será mais vigiado. Desculpa. Disse ele, de hoje em diante, seu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor que quer matá-lo, e sim protegido pelo desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. O que significa concurso fraterno? Nossa ajuda, mas também de nossa vigilância. Que ele, Felício, tenha cuidado, vamos estar aqui o tempo todo para ajudá-lo, no sentido de soerguer, de transformar, de melhorar ele e também ajudar a criança. Se der errado, ele está aqui para cobrar dele. Então, Felício, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou, em nome da justiça divina, prometeu amparar a criança como verdadeiro pai. Olha aí, tocou o coração. Mas quando eu falo que, na verdade, estava implícito a transformação e o resgate ali, do turma toda, de Leôncio, de Ângelo, de Felício e de Avelina, estava tudo no mesmo pacote. Tudo estava previsto.
Certamente Gubbio sabia disso, sabia que era o segundo naquela escala de vigilância lá em Margarida, ia ser conquistado, e sabia que era o momento de conquistar, de ter, quando já tinha conquistado Saldanha, era o momento de conquistar também Leôncio para o projeto de salvar Margarida. Olha que coisa linda. Olha a força do amor. O amor cobre a multidão de pecados, né? Transforma as criaturas, como aqui, chamada às responsabilidades, mostrando que, na verdade, o bem, a luz, a paz e a fraternidade é o único caminho que leva à felicidade, a caridade, os princípios estabelecidos no Evangelho de Jesus, e mostra que o mal só traz o mal. Foi mostrar isso com todas as letras para tudo, né? Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gubbio. Quem? Felício. Quando se sentiu que prometeu diante de todos, se ajoelhou diante de todos e prometeu diante da justiça divina que não mais cometeria mal aquele menino e a partir de não ser como um pai para a criança. Tentou beijar a mão de Gubbio, mas Gubbio se absteve com muita humildade sempre e recomendou Gubbio a Eloy, o irmão de Felício, e a mim e a André Luiz, conduzisse, ele estava desdobrado ao corpo dele, ele estava dormindo, né? Enquanto ele mesmo, Gubbio, aplicaria passe de fortalecimento ao doentinho, a quem Ângelo, que estava ruinzinho, ele ia aplicar os fluidos para melhorar. Felício abraçou-se a nós dois. Depois daquela conversão, daquela transformação, Felício abraçou-se com quem? Com Eloy, o irmão, e com André Luiz. Abraçou, convertido, verdadeiramente. Abraçou a nós ambos. E depois de nosso auxílio, por reajustar-se no aparelho canal, o espírito dele foi levado, André Luiz e Eloy, colocou ele no aparelho canal para ele despertar, acordou no leito, em copiosas lágrimas, depois dessa experiência que ele lembrou, a experiência. O lance, porém, não terminou aí, disse André Luiz, não, forçando a situação de algum modo. Eloy, o irmão, que lá atrás, Gubbio falou que no final poderia intervir, e ele captou talvez a mensagem do próprio Gubbio, forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe no irmão intensa energia, que tinha acordado, não tinha acordado, inoculou intensa energia magnética na esfera ocular, nos olhos, e o irmão, quem? O irmão que acordava, Felício, enfermeiro, apalermado e assustado, viu-nos acordado. Viu ambos, quem? O espírito de Eloy, o irmão, e André Luiz, ambos, por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer. Porque ele tinha terminado de acordar de um sonho e tudo aquilo. Ele viu os dois ali. Mas Eloy acercou-se dele. O irmão veio, viu que ele estava acordado, cercou-se dele com benéfica indignação. Interessante essa expressão, benéfica indignação. Ele estava revoltado, mas queria começar para o bem. Benéfica indignação, resplandecendo, a resplandecer nos olhos, mostrando olho a olho a ele, exortou francamente: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. Eu, né? Eu, não é Leôncio, eu te punirei. O enfermeiro, acordado, vendo o irmão dizer isso em espírito, proferiu um grito horrível, deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Neste instante, acreditei, diz André Luiz, com sinceramente, que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Depois de ter se convertido no desdobrado, o irmão deu um recado, ele acordado, amigo, se você mata eu mesmo venho te punir. Veja, meus irmãos queridos, quanta informação bacana. Que bacana ver como os trabalhadores da luz operam, né? O trabalho. E que nada, absolutamente nada acontece por acaso. O acaso não existe. Todo esse trabalho, lá delineado no começo do livro, tem uma teia imensa de filhos de Deus necessitando de assistência, e todos eles estão sendo assistidos. Meus amados irmãos, alguma dúvida ficou? Se ficou, será um prazer poder respondê-los. Se não, eu quero agradecer demais a companhia generosa de cada um de vocês, desejar uma semana de muita luz, de muita paz, de muita saúde, uma celeste figura da sua gripe. Que Deus abençoe a todos nós. Fique com Deus, saúde e paz a todos.